Flamengo faz proposta para renovar contrato do atacante Bruno Henrique. Time terá retorno dos jogadores convocados a tempo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, logo após a data FIFA. Ancelotti crava: Léo Pereira será titular amanhã contra a França. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assista até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo deu início às negociações para renovar o contrato do ídolo Bruno Henrique, de 35 anos. O jogador tem vínculo com o Flamengo até dezembro desse ano, 2026. Seria aí a última temporada de Bruno Henrique. Pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, o contrato já estaria renovado por mais um ano, até o fim de 2027. Boto já iniciou a negociação com Denis Ricardo, ex-jogador e empresário do atacante Bruno Henrique. O Bruno Henrique ainda não estreou com o Leonardo Jardim. Quando o Felipe Luiz foi demitido, o Bruno Henrique teve uma pubalgia, né? Por isso, desfalcou o Flamengo em 6 partidas. Ele ainda não trabalhou com o técnico português. E aí, a pubalgia, para quem não sabe, é uma dor na região do pubis, né, e também da virilha. É comum em jogadores de futebol por conta aí de movimentos repetitivos. Só que tem uma notícia boa. O Bruno Henrique voltou a treinar hoje, exatamente na reapresentação do time. O Flamengo teve 2 dias de folga após o empate contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Como estamos no período data FIFA, o Leonardo Jardim está trabalhando com os jogadores que não foram convocados, né? O que ele tem lá à disposição. E o Bruno Henrique hoje trabalhou no campo, com bola, junto com os demais atletas, e é muito possível o Bruno Henrique ser relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. E a gente espera que essa pausa, né, esses jogos que o Bruno ficou fora, ele possa ter aí melhorado em todos os sentidos, em todos os aspectos, e ele possa voar com o técnico Leonardo Jardim. Mas antes disso, o Flamengo já procurou um empresário para renovar o contrato do atacante. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa notícia, você é a favor ou contra a renovação do atacante Bruno Henrique, porque a sua opinião é muito importante. Eu acho que o Bruno Henrique vai voar com o Leonardo Jardim. O que você acha? Eu tô levando fé, ainda mais que esse período aí que ele ficou parado, se recuperando da pubalgia, agora vai trabalhar com o técnico português, e o Leonardo Jardim tem histórico de recuperar jogadores, e a gente espera que o Bruno Henrique volte a 1000, a gente precisa desse reforço aí no plantel. Por falar em reforço, a data FIFA traz aí uma preocupação sobre o retorno dos convocados aos clubes, né, para a sequência da temporada. A gente espera que todos os atletas voltem 100%, e a gente já teve um histórico de jogadores que foram para as seleções e retornaram lesionados, enfim, a gente espera que dê tudo certo. Bom, mas dessa vez, para o Flamengo o problema será menor, porque os atletas terão espaço para os jogos das seleções e a retomada do Brasileirão. O Flamengo terá todos os jogadores de volta a tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista no dia 2 de abril. O clube teve 7 jogadores convocados: Danilo e Léo Pereira pela seleção brasileira. Alexandre foi cortado, mas ele voltará a tempo aí, pelo menos da estreia da Libertadores. Varela, De La Cruz e Arrascaeta pela seleção uruguaia. Gonzalo Plata pelo Equador e Jorge Carrascal pela Colômbia. O chileno Eric Pulgar pediu para ser cortado da seleção chilena. E o Pulgar, nesse momento, ele está no Chile, passando aí alguns dias de folga, né? E vai se reapresentar amanhã ao Mengão, junto com os demais jogadores. Desses, Carrascal é quem volta antes. A Colômbia joga no dia 29 de março, enquanto as demais seleções têm compromisso no dia 31. O Flamengo enfrentará o Red Bull Bragantino no dia 2 de abril, em Bragança Paulista, e a utilização dos convocados vai depender de uma avaliação sobre as condições físicas de cada um no retorno ao país, mas é provável que todos vão para a partida. Os voos de voltas são definidos pelas seleções, mas o Flamengo vai ajudar na logística dos jogadores brasileiros para escolher aí a melhor opção para ter Léo Pereira e Danilo à disposição
para esse jogo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos aqui às datas, né? E a situação dos convocados. Carrascal, o último jogo dele será no dia 29 de março. A Colômbia vai enfrentar a França em Washington, nos Estados Unidos. Há tempo de chegar aqui tranquilo e ir para o jogo. Léo Pereira e Danilo, o último jogo será no dia 31 de março. O Brasil vai enfrentar a Croácia no segundo amistoso. O primeiro é amanhã contra a França. Em Orlando, nos Estados Unidos, eles saem dos Estados Unidos no dia 31, chegam aqui no dia 1º de abril, né? E não é mentira. E aí vão ser relacionados para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Aí vai depender da condição física de cada um. Se o Danilo ou o Léo Pereira for titular nesse último jogo contra a Croácia, é bem possível que ficarão no banco de reserva. Bom, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, o Uruguai joga a última partida dessa data FIFA no dia 31 também contra a Argélia, em Turim, na Itália. Aí depois eles saem da Itália e retornam ao Brasil. Gonzalo Plata, esse aí eu não preciso nem falar, porque tá com uma condição aí complicada com o Leonardo Jardim, né? Todo mundo já sabe o que está acontecendo com o Plata, porém o Equador joga na Holanda no dia 31 de março, dá tempo também do Plata ficar à disposição. Porém, ele vai ter que fazer por onde, né? Vamos ver aí como é que vai ser o Plata nesses 2 jogos da seleção equatoriana. Então, uma notícia boa para o Leonardo Jardim, que não conta nessa data FIFA com os convocados, mas pode ter aí o retorno de todos os atletas para essa partida contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo vem, podemos dizer assim, de tropeço para o Corinthians, um empate, né? Muita gente queria vitória, essa luta aí pelo título, não pode deixar o Palmeiras desgarrar muito, né? Avançar muito ali na primeira colocação, mas assim, eu não considero nem como um tropeço, tá? Você empatar com o Corinthians, com um jogador a menos, na casa do Corinthians, ficou de bom tamanho. A gente criticou muito a arbitragem, porque a expulsão injusta do Everton Araújo condicionou o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo se preocupou mais em marcar e conseguiu segurar o empate do que atacar. Eu acho que em condições normais, 11 contra 11, o Flamengo poderia ter saído da Neoquímica Arena com uma vitória. Então, notícia boa para o técnico Leonardo Jardim. Falar do Ancelotti, rapaz, que cravou na coletiva hoje que o Brasil não terá Marquinhos. O zagueiro não vai enfrentar a França. Léo Pereira será titular, ou seja, o Ancelotti, ele, inclusive na pergunta da repórter, ele falou, quer saber a escalação, né? Quem eu vou escalar na zaga, né? Tá bom, o Léo Pereira vai ser titular. O zagueiro do Flamengo, então, fará sua estreia como titular na seleção brasileira, a primeira convocação do Léo Pereira para a seleção principal. Além disso, o treinador também revelou que o Wesley, ex-Flamengo, que hoje está voando na Roma, também será titular, além de Douglas Santos na lateral esquerda. Então teremos aí já praticamente definido ali, né, o Léo Pereira, o Douglas Santos e o Wesley começam a partida contra a França como titulares. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, que teste pro Léo Pereira já estrear contra a França. A França não tem o Mbappé, mas tem aí, vamos lá, produção, Doué, Dembélé, né? Tem... Rapaz, é muita gente boa aí na França. Saiu até os relacionados da França, né? Relacionados da França para enfrentar a seleção brasileira nesse jogo. Só os cara, né? Os cara. E a França, inclusive, tem desfalque aí, né? Para enfrentar a seleção brasileira nesse amistoso. O Mbappé tá fora, tá, gente? Aliás, eles estão fazendo um trabalho especial lá com o Mbappé para ele não perder a Copa. Só os atacantes aqui, ó. Cherki, joga barbaridade no Manchester City. Dembélé, Doué do PSG, Ekitike do Liverpool, Muani do Tottenham, tem o Olise, né, o Olise do Bayern de Munique, tem o Thuram da Inter de Milão, tem o Kanté, o Koné, o Rabiot, o Tchouaméni, o Zaïre-Emery, o Camavinga. Olha só, que seleção é essa da França? Digne, tem o Lucas Hernandes, rapaz, Konaté, Saliba, o Pamecano. Aí a seleção da França que vai enfrentar o Brasil. É o grande teste para o Léo Pereira. Ou o Léo Pereira carimba o passaporte para os Estados Unidos para a Copa do Mundo, vai ser um fiasco, nunca mais ele vai ser chamado. Porque eu fico lembrando,
O Brasil enfrentou a Argentina aí há pouco tempo atrás e tomou uma sonora goleada. E quem estava na zaga? O Léo Ortiz, coitado. Botaram o Léo Ortiz nessa fogueira. E não era o Ancelotti ainda, o técnico, né? E o Wesley também ficou marcado por esse jogo, mas não dá para tirar assim por conta de um jogo, né? Mas a seleção da França é forte candidata ao título da Copa do Mundo, é uma das favoritas e é uma seleção muito forte. Então vai ser um grande teste para o Léo Pereira. A gente torce, né, para que o Léo Pereira consiga sair bem e que o Brasil não tome gol da França. Aí seria melhor ainda para o Léo Pereira carimbar essa vaga para a Copa do Mundo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. E vamos embora, vamos com tudo, hein? A gente vai fazer a cobertura completa da Copa do Mundo, até porque não vai ter Flamengo. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que falar. Então vamos fazer a cobertura aí da Copa do Mundo, principalmente com os jogadores do Flamengo convocados, não só na seleção brasileira, mas o Uruguai, por exemplo, que está na Copa, tem jogador do Flamengo, né? O Equador, enfim. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro, mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é importante o seu like e dá um pulinho aqui no Shopping do Rafla, porque tem novidade, tem camisa nova do Flamengo, a camisa do jogo 2, a camisa toda branca, tá linda, tá nas nossas redes, inclusive. Acessa aí, Raflamelo81, você vai ver o manto 2, a camisa, voltou aquela lista aqui, ó, no peito, aquela lista vermelha aqui, tá sensacional, ainda não tá vendendo ainda porque não lançou, só vazou hoje como é que será aí a camisa, mas tem vários mantos do Mengão, aproveita aqui no Shopping do Rafla. Duas coisas acontecem quando você compra, a primeira é que você ajuda o Flamengo e a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal. Surpresa, hein? Surpresa. 950 mil. Vambora. Vamos com tudo, tem uma surpresa quando a gente bater aqui 900 mil. Vambora. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!